Olá, se você chegou aqui no canal é porque é uma pessoa que se preocupa em proteger as infâncias e deve ter sido impactado nos últimos dias por um vídeo do youtuber Felca, denunciando, por meio de um grande documentário, práticas de sexualização de crianças na internet. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto no nosso canal com uma das maiores defensoras da infância no Brasil, a doutora Herta Helena, uma grande amiga que eu tive a oportunidade de conhecer num projeto de proteção que nós desenvolvemos aqui na cidade. Doutora Herta, acho que a senhora viu o vídeo do Felca, ele teve uma grande disseminação na internet, deve ter chego a muitos pais, a muitas famílias, a muitos profissionais. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre a importância de iniciativas como a desse youtuber em produzir esse tipo de material e produzir esse tipo de denúncia. Olá, Dalton, tudo bem? Eu estou muito agradecida por você ter me convidado para participar dessa discussão. Realmente, eu assisti o vídeo do Felca e acho que ele foi sensacional, porque ele jogou luz numa questão que a gente sabe que acontece, mas nós mesmos que somos da área, que trabalhamos no judiciário, trabalhamos com a proteção, a rede, seja na saúde, na educação, no conselho tutelar, todos aqueles que trabalham para proteger as crianças, nós muitas vezes não temos conhecimento dos caminhos que são utilizados pelas pessoas maldosas, pelos criminosos, quando eles querem alcançar as crianças. Essa questão da tecnologia ela é muito delicada, porque, por exemplo, a minha geração, a não ser que a pessoa seja especialista na área, a gente sabe o básico e olhe lá, né? A gente sabe se virar para conseguir fazer alguma coisa na rede. Mas identificar exatamente por onde vem o risco, como que eles atuam, a linguagem que essas pessoas utilizam, isso a gente não eu pelo menos não teria condição de fazer. E ele de uma forma muito clara e muito simples, ele jogou luz para esclarecer exatamente como funcionam os algoritmos dessas redes sociais, né, dos provedores aí de aplicação, e como eles podem estar colaborando para a disseminação do crime sem que a gente saiba. O Felca cunhou, né, na verdade ele criou a expressão adultilização, acho que com o objetivo de não correr risco dos algoritmos diminuírem o impacto do vídeo, então ele acabou criando esse nome e que pode ser também aplicado, acho que em outras situações, como por exemplo, as crianças que acabam se comportando como mini adultos na internet, fazendo skincare, fazendo tutoriais de cozinha. Ele acabou jogando a questão, né, da sexualização das crianças, mas muitas famílias acabam expondo seus filhos na internet de diversas formas, transformando eles em mini adultos. Eu acho que a discussão do Felca foi importante, a gente pode expandir para todo esse restante de universo, de transformar de fazer com que essas crianças, né, percam uma parte importante da vida, que é a infância. E se a gente for olhar a vida de uma pessoa, a infância é o menor tempo. E também é o tempo mais frágil, que mais precisa de proteção. Então eu queria entender um pouquinho a sua opinião sobre por que os adultos, que são responsáveis pelas crianças, acabam assumindo posturas como essas, de explorar por meio do trabalho, de explorar por meio da internet as crianças. O que a senhora pensa sobre esse assunto? Olha, eu acho que a criança tem direito de ser criança, antes de mais nada. Essa transformação da criança num adulto, conferindo a ela responsabilidades que vão muito além das suas possibilidades, é um fenômeno que na verdade a gente já conhece desde sempre, aliás, desde que o mundo é mundo. Muitas vezes porque os pais repetem com os filhos algum comportamento que eles próprios tiveram que desenvolver durante a infância. Quem trabalha nas escolas, você com certeza tem muito conhecimento disso. É muito comum a gente conversar com as crianças e ouvir uma queixa: minha mãe me obriga a fazer todo o serviço de casa. Minha mãe me obriga a cuidar dos meus irmãos menores. Eu sou obrigado a cozinhar, a lavar, deixar a cozinha em ordem antes de ir para a escola". E essa criança tem às vezes 9 anos, a criança tem 10 anos e ela é responsável por crianças que têm 5, 6 anos. Então isso não é um fenômeno novo, né, na verdade essa mentalidade de que o pai é quase que dono do filho, é quase que uma relação patrimonial que ele tem com a criança, que ele pode fazer o que ele quiser, que alguns autores chamam até de absolutismo parental. Que o que que é o absolutismo parental? É justamente o pai se comportar como se ele fosse o senhor feudal da casa e todos são os servos que ele pode utilizar como ele quiser, ou a mãe, né, não são só os pais. E as crianças nessa relação,
há uma desigualdade enorme, obviamente, porque a criança é a parte mais frágil, a criança que demanda proteção, e os papéis acabam se invertendo. E essa criança, às vezes, ela começa a assumir responsabilidades que são dos adultos. Ora, a gente via muito isso, é muito comum em lares em que os pais trabalham demais, a mãe trabalha o dia inteiro, chega de noite em casa, ela não tem condição de cuidar dos filhos, não conta com uma rede de proteção adequada, ela vai delegando para o filho maior ou para a filha maior funções que não são adequadas para a idade dela. Isso a gente assiste, não é de hoje, e é chocante, para quem tem um pouco de consciência percebe que está totalmente inadequado, mas muitas famílias até vão achar que não tem nada demais, porque a mãe fala: "Ué, mas quando eu tinha idade dela eu fazia a mesma coisa, quando eu tinha idade dela eu já cozinhava para a família inteira". Quando a gente pensa na internet, o que acontece? A internet, ela passou a ser, primeiro, um campo em que as pessoas não têm noção de onde estão, porque elas se comportam como se a internet fosse uma coisa privada, fosse uma coisa pequenininha e tivesse algum controle sobre quem está tendo acesso àquelas informações que ela está publicando. Por outro lado, colocam a criança para desenvolver atividades na internet como se aquilo fosse uma brincadeira, e não é uma brincadeira. Para a criança aquilo é um encargo, né, você colocar a criança para fazer gravações repetitivas, como a gente vê, em alguns casos até se discute se não há maus tratos nessas gravações, como os pais que tinha um menininho que viralizou que a mãe oferecia tudo para a criança, era um bebê, uma criança pequena, para comer, e aí um dia deu uma cebola e a criança tá lá, o filme da criança comendo a cebola, ou a criança comendo alho. Quer dizer, é totalmente sem noção. O que que leva uma pessoa a expor o filho dessa forma? Evidentemente, é o lucro, porque tem uma Uhum. outra explicação, né, além da falta de noção da obrigação parental, alguma coisa esse pai está ganhando para estar se expondo dessa forma. Seja um lucro financeiro, através da monetização, ou seja, um lucro de publicidade, de conhecimento, uma necessidade psicológica de ser aceito. Da mesma forma que a gente vê aqueles que postam em redes sociais realidades que não existem, então que a pessoa tudo para ela é maravilhoso, ela está sempre bem, está sempre linda, o corpo é fantástico, usa 500.000 filtros para mudar lá o que tem, é uma necessidade de aceitação, que a psicologia tem que tratar, né, porque na verdade se a pessoa precisa viver num mundo que não é real, alguma coisa está muito errada. Quando a gente passa para o mundo infantil, aí tem uma questão muito séria, a criança não distingue o que é real e o que é a fantasia. Ela não tem essa capacidade de falar: "Não, aqui é um campo que não existe e agora eu estou indo para o campo que existe", para ela é tudo real, né. E quando isso ocorre ainda sob influência dos próprios pais, é mais grave ainda, porque aquele que deveria ser o responsável por cuidar e por zelar pelo desenvolvimento dessa criança, é quem está justamente expondo ela a algo que ela não deveria nem ter conhecimento. Eu penso que essa exposição, apesar das crianças serem muito pequenas e às vezes não terem compreensão do que estão fazendo, porque para a criança, o adulto vai dizer: "Olha, faz uma dancinha, dança esse funk, faz essa coreografia", às vezes a criança nem percebe o que está acontecendo com ela. A gente, né, ao ver, o documentário do Felca, percebe o nosso despreparo para identificar como aquilo pode ser uma sexualização precoce, como aquilo pode ter uma conotação inadequada para a idade dessas crianças. Então, às vezes, a criança, ainda não tem a percepção dos problemas que isso pode acarretar na vida dela. Mas eu acredito que deva ter muitos impactos, tanto na vida escolar quanto na vida emocional dessas crianças. A senhora tem uma opinião sobre esse assunto? Como a criança, quais são as consequências para a vida dessa criança? Talvez não agora, enquanto ela está sendo exposta, mas no futuro, quando ela tiver a tomada de consciência do que aconteceu na infância dela? Olha, eu acho que bom, isso é uma opinião pessoal minha, mas acho que tem uma questão importante para a gente colocar. Não é só a utilização da criança com posturas erotizadas ou posturas adultas que desperta o interesse de pedófilo, né, isso é uma questão que a gente deveria tomar muito cuidado, porque, assim, tem que entender que a cabeça do pedófilo não é a cabeça, de um ser humano adulto normal com uma formação normal. Então, o que atrai em muitos casos, o pedófilo ele é atraído justamente pelo fato da criança ser criança. Tem alguns pedófilos, por exemplo, que se a menina começa a se vestir de um jeito já mais adulto e que dá aquela aparência de ser mais velho, já perdeu o interesse, porque o interesse dele é na infância. Então não dá para generalizar e falar: "Ah, os pedófilos vão atrás porque as meninas fazem danças eróticas ou são dancinhas que são eróticas". Vão também, mas não só por isso. E aí é que está o maior risco, porque eles sentem atração também pelas crianças que estão lá simplesmente brincando, eles conseguem ver algum impulso erótico no fato de ver uma criança brincando.
que é algo que só a psicologia e a psiquiatria é que pode explicar. Mas isso os pais ignoram. Então, muitas vezes acham que eu estou expondo aqui uma cena que não tem nenhum risco, porque a criança está correndo aqui no parque, a criança está nadando, tá só nadando. O que, que tem que pode despertar de erotismo no fato de uma criança estar nadando? A cabeça do pedófilo é outra. Bom, tem vários riscos envolvidos nisso. Primeiro, que isso atrai esse público. Segundo, que essas imagens podem ser utilizadas depois, e o que o documentário dele demonstra é exatamente isso, né, que existe venda dessas imagens nos grupos de pedofilia, e ainda os riscos da deepfake, que é utilizar ainda a imagem da criança e manipular essa imagem e criar vídeos que são falsos, mas que podem circular. Então eu pergunto, a gente não ensina para os filhos que você nunca pode falar com um estranho? Você está na rua, você vai conversar com um estranho? Não vai. E da mesma forma, um pai vai sair por aí mostrando para todo mundo: "Ah, que meu filho de maiô", para as pessoas que você não conhece, não vai. Você troca as fotografias normalmente dos filhos, da família, no círculo familiar, né, entre os seus amigos. Por que a necessidade de expor essas fotos, a fotografia, de uma forma em que qualquer pessoa tem acesso? As pessoas que você nem conhece. Todo mundo tem acesso àquela imagem daquela criança? Qual que é a finalidade? Bom, e depois no futuro? Vamos pensar agora nas crianças que realmente são utilizadas ainda, como aparece lá no documentário, com um cunho erótico mesmo, tentando dar uma conotação erotizada para o comportamento, fazendo danças inadequadas que são realmente danças que têm conotação erótica. No futuro, quando essa criança tiver consciência do que passou, olha o tamanho do estrago, porque quem deveria ter protegido foi justamente quem expôs, né? Quando a gente fala, por exemplo, de exploração sexual, do velho termo de exploração sexual, que é aquela mãe que prostitui a filha ou o pai que prostitui o filho, o que representa isso para essa criança? Aquela figura que é a figura de maior confiança que deveria ser, foi a primeira que expôs essa criança ao risco. Quebrou o elo de confiança, vai ser um adulto que no futuro vai ter grande dificuldade para se relacionar, vai ter grande dificuldade para confiar nas pessoas, porque houve um erro, um dano estrondoso durante aquele período em que ela estava sob os cuidados de quem deveria ser o seu maior protetor, e foi justamente quem expôs a criança a isso. Eu acho que na internet não é diferente, guardadas as proporções, ainda que o pai não tenha exposto a criança especificamente a isso, vamos supor que uma foto do seu filho cai na deep web, em círculos de pedófilos, ou que se faz um deepfake com uma foto. Essa foto circula, como é que você vai depois consertar esse dano? Se Uhum. esse filme chega na escola da criança, se alguém tem contato, as pessoas que conhecem, como é que você vai conseguir consertar esse dano lá na frente? Não tem conserto, né? Vão ser anos de terapia para tentar resolver algo que poderia ter sido plenamente evitável. O dano fica irreparável, né. É muito parecido com o que aconteceu com a Cicarelli naquele vídeo do mar, que depois acabou se tornando uma legislação sobre isso. Então os adultos, lógico que também sofrem, também têm impactos, né. Eu acho que a mulher, quando é exibida, ou mesmo o homem, quando é exibido na internet sem seu consentimento, sofre com isso, sofre questões profissionais, questões emocionais, mas ainda dispõe de uma legislação que permite tentar se defender, que permite fazer com que as redes sociais, as plataformas, removam esse conteúdo do ar. Agora, a criança é totalmente vulnerável, né? O único recurso que a gente teria seria o ECA, que é mais específico, voltado para a idade das crianças, mas ainda assim, sozinhas, elas não conseguem se defender. Então, se são os pais, os familiares que estão expondo essas crianças na internet, e acho que esse alerta da senhora é bastante importante. O pedófilo busca a inocência das crianças, às vezes na brincadeira, não necessariamente ele procura a sexualização, ele pode estar querendo ver as crianças brincando. Quem poderia protegê-las, que são os adultos, usando então o ECA, que seria a ferramenta, acabam fazendo o contrário, né? Colocando em risco essa infância. Na opinião da senhora, existe a necessidade de ter leis melhores em relação às redes sociais e às crianças nesses espaços Sem dúvida. virtuais? Eu acho que a necessidade sim. Bom, antes de mais nada, a necessidade primeiro é de uma clareza maior em relação aos algoritmos. E isso precisa ser muito bem legislado, porque quando a gente fala no algoritmo, é uma é uma caixa preta que ninguém entende. Ah, como é que você eu alguma vez me falasse: "Você acha que o algoritmo vai encaminhar
para selecionar as fotos de crianças que estão aparecendo de maiozinho na piscina, eu ia falar: "Não, mas como assim? Como isso pode acontecer?" E o vídeo mostra exatamente isso, que aliás é muito fácil de fazer. Basta dar lá 3 ou 4 direções e ele vai fazer esse direcionamento. Que a gente tem que pensar que a finalidade da rede, né, a finalidade a gente chama tecnicamente, são os provedores de aplicação de internet. Eles têm uma finalidade lucrativa, né, a gente não pode ter essa ilusão de achar um serviço gratuito que está aqui disponibilizado de graça para todo mundo. Tem um ditado muito interessante das pessoas que são da área de informática que eles dizem: "Olha, quando o produto é de graça, significa que o produto é você", né, ou eles estão vendendo seu tempo, estão vendendo seus dados, estão vendendo a sua imagem, alguma coisa está sendo vendida. Ficou muito claro que o algoritmo pode inclusive direcionar para coisas que não poderiam nem se cogitar, mas que isso ocorre. Então, primeiro, uma clareza com relação a como são feitos os treinamentos desses algoritmos, como é que eles são, ensinados, né, porque inteligência artificial, na verdade, é um treinamento de repetição para determinada função. Isso tem que estar muito claro. Por outro lado, tem que ser absolutamente proibido que crianças menores de 14 anos tenham acesso a qualquer rede social sem supervisão dos pais. Eu diria, Uhum. na minha opinião, seria o ideal seria que não tivesse acesso nenhum. A maioria das redes já diz que, na verdade, é só para crianças acima de 13, mas não Uhum. deveria nem ser isso, deveria ser de 14 em diante. Eh, e acho também que a supervisão parental ela é necessária mesmo durante a adolescência. Não pode ser, um negócio livre desse que a criança qualquer um cria uma conta, uma criança que tenha um mínimo de conhecimento aí de utilização, ela vai saber criar a conta, ela vai clicar lá: "Você é maior de 13? Não". E "Eu sou". E abre a conta e a coisa vai funcionar. Então não pode ser uma coisa solta dessa, né. Com os mecanismos que a gente tem hoje de inteligência artificial que estão cada vez se aprimorando mais, eu não acho que eu não posso afirmar isso categoricamente, porque eu não tenho conhecimento técnico para dizer, mas eu tenho grandes, assim, quase uma convicção de que os provedores de aplicação têm possibilidade de identificar se é uma criança que está utilizando a rede. Pelos Porque interesses também, né? com esse nível de desenvolvimento que a gente tem, se um banco consegue saber pelo jeito que você digita a senha, se você pode estar sendo vítima de assalto ou de sequestro, não é possível que não exista um sistema para você identificar se é uma criança que está acessando ou não. Então esse é um primeiro Sim. ponto. Segundo ponto, nos casos em que há identificação de violação de direitos e se percebe que isso está acontecendo, tem que haver uma resposta imediata do provedor de aplicação, imediata. Então a denúncia tem que ser suficiente para se tirar do ar. Depois se discute se a denúncia é falsa, se não é, o que que aconteceu, isso é outra questão. Mas é melhor você pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Porque como você falou, Adalto, às vezes o dano depois é irreparável. E aí não adianta chorar o leite derramado, né. É que existe uma corrente que tem ocupado os espaços dos discursos públicos, que afirma que ter normas mais rígidas para as redes sociais configuraria a prática de censura. E agora eu me dou a liberdade de dar opinião, eu não tenho nenhum compromisso com nenhuma corrente filosófica, mas eu acredito que quando a gente fala de proteção de infância, não existe censura, existe proteção, e a criança sempre será a prioridade absoluta. Uma criança pequena e mesmo um adolescente, e aí eu vou dizer um adolescente até de mais de 14 anos, muitas vezes não tem condições, aliás, muitas vezes não, em nenhuma ocasião terá condições de enfrentar uma prática de aliciamento que pode estar acontecendo de forma virtual. Esses predadores virtuais, essas pessoas, elas são muito perversas e elas têm técnicas para conseguir seduzir as crianças a fazer coisas que eles pedem. As crianças não têm condições de se defender. Então eu acredito que é importante que a gente tenha uma legislação mais rígida e que realmente remova rapidamente todo tipo de conteúdo mediante denúncias e que depois a gente apure. Eu acho que a prioridade nesse caso sempre vai ser proteger a infância. E não existe censura quando a gente fala de proteção de crianças. Uma outra... Eu acho que não existe censura quando é para evitar crime. Isso não é Concordo, censura. Você concordo. impedir a prática de um crime não é censura, isso é dever legal, né. Ninguém pode ficar passivo vendo o crime ocorrer sob o pretexto de que: "Ah, não posso interferir". Assim como os pais também têm que abandonar essa ideia de que: "Ah, eu tenho que respeitar a privacidade do meu filho". Sim, Privacidade, não existe isso. Não tem. Óbvio que o pai não vai, cercear de tal forma que a pessoa se sinta, tolhida em tudo que vai fazer, mas é um dever legal do pai e da mãe, de acompanhar, supervisionar e proteger o filho.
Com certeza. Acho que num ambiente perigoso como é a rede social, não tem sentido nenhum em se falar em privacidade para criança. Com certeza, acho que esse é um conceito que não deve existir, não tem segredo da criança para os pais. Ela precisa contar, ela precisa ter um espaço seguro para se comunicar, é o espaço de proteção. Então, falar em privacidade online para crianças, eu não vou pegar o celular do meu filho porque é privacidade, esse é um argumento que é só para se desresponsabilizar do seu papel de acompanhar, né? Se o pai decide, e na minha opinião de forma errada, dar um celular para uma criança, não é a idade da vida para esse tipo de aparelho, ele tem a obrigação de consumir junto os conteúdos com a criança. Então, se a criança vai assistir um vídeo no YouTube, ele precisa sentar do lado e assistir junto com a criança. Se vai utilizar um jogo, ele precisa sentar e acompanhar esse jogo junto, porque são espaços de disseminação de violência e, se a gente for lembrar do que aconteceu no ano passado, aqueles desafios que surgiram em grupos como Discord e Telegram, que as crianças sufocaram usando desodorante aerosol, né? Então é um espaço violento, de risco, perigoso, e se o pai, a mãe, o responsável pensa em dar acesso para a criança, ele tem a obrigação de consumir junto, né? Não é nem difícil só acompanhar, é estar junto, sentado, olhando, verificando o que é aquilo que a criança está acessando. Eu queria sair um pouquinho agora da questão do mundo virtual. A gente já entendeu as ameaças que existem, o perigo que é deixar as crianças desacompanhadas e vir para o mundo real. Porque esses pedófilos, essas pessoas que abusam das crianças, não existem apenas na internet. Elas existem no mundo. E isso se relaciona com aquele projeto brilhante que a senhora coordena, que é o projeto Eu Tenho Voz, que tem como finalidade, de verdade, proteger crianças que estão em situação de violência. Eu acho que seria o momento apropriado para a senhora contar um pouquinho como esse projeto começou, de onde veio a ideia, como ele nasceu. Ok. Bom, o projeto Eu Tenho Voz, ele foi idealizado por mim e por um grupo de juízes que compõe o Instituto Paulista de Magistrados. Nós queríamos justamente fazer uma ação, de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Aí aqui é importante fazer uma observação. O mundo virtual é perigoso, a internet é o segundo local mais perigoso para uma criança. O primeiro local, infelizmente, é a própria casa. E quando a gente diz isso, muitos pais ficam horrorizados. Óbvio que eu não estou dizendo que em todas as casas acontece abuso sexual de criança, não é isso. Mas se a gente pegar as estatísticas, a gente vai ver que aonde mais ocorrem os abusos sexuais é na própria casa da criança. O segundo lugar, na casa de pessoas próximas da criança. Parentes, amigos, vizinhos, são pessoas próximas. Porque, via de regra, o abusador é alguém que a criança conhece. O projeto Eu Tenho Voz, ele foi criado pensando em atacar especificamente a síndrome do silêncio, do segredo. O que envolve o abuso sexual? Quando a gente fala do abuso sexual, a gente está falando de um adulto que abusa, que utiliza uma criança para a prática de atos sexuais. Seja uma relação sexual, seja qualquer outro ato libidinoso, mas que a finalidade é essa. E ele utiliza o corpo dessa criança para a satisfação da sua lascívia, é basicamente isso. Pelo lado do adulto que pratica o abuso sexual, existe uma síndrome que a gente chama síndrome de adição, que faz com que ele repita sempre que ele tiver oportunidade a prática do ato. E isso vai escalando, cada vez vai ficando mais grave. Pelo lado da criança, existe a síndrome do segredo. A vítima não consegue contar o que está acontecendo, porque ela não se sente segura para falar, muitas vezes ela se sente envergonhada, muitas vezes ela nem sabe que ela está sendo vítima de abuso sexual, ela não tem essa consciência. Muitas vezes ela acha que ninguém vai acreditar no que ela vai dizer, ou mesmo ela é coagida, ameaçada pelo abusador. Uhum. E aí nós queríamos justamente atacar a síndrome do segredo, porque é o caminho mais fácil para a gente conseguir romper a situação de abuso. A partir do momento que vem à tona a situação do abuso, as autoridades podem agir para colocar essa criança em segurança. Então nós idealizamos levar uma peça de teatro para as escolas que tratasse da questão do abuso sexual. E aí fizemos uma parceria com a OACIA Narrap, que desenvolveu uma peça de teatro sobre o tema, que envolve um caso de violência física e 2 casos de violência sexual, um contra a menina e um contra o menino. E a gente leva essa peça para a escola e sempre acompanhada de um juiz, que é voluntário do projeto, que acompanha essa apresentação e no final conversa, com as crianças, explica como é que elas podem se proteger e fica lá para conversar com as crianças.
Além dos juízes, também nós temos 2 procuradoras de justiça que participam, uma procuradora de estado e outros advogados que também são voluntários. E depois que a gente conversa com as crianças, muitas delas vêm procurar o juiz ou aquele voluntário que está lá, justamente para narrar que eles próprios são vítimas. Quando não acontece, de passado algum tempo, tipo uma semana depois da apresentação, a criança procura aquele professor que ela tem maior afinidade para contar também que está sendo vítima de violência. E o projeto funciona dessa forma desde 2016. E eu posso falar para você, Adalto, que infelizmente, acho que houve uma escola só nesses 10 anos em que a gente passou e que não teve denúncia nenhuma. Em todas as escolas que a gente passa, imediatamente as crianças denunciam essas situações de abuso. Quando eu fiquei sabendo que o projeto ia começar aqui na cidade, a nossa gestora contou um pouquinho como ele funcionava e falou: olha, ao final da peça as crianças falam. Eu, particularmente, fiquei um pouco cético, porque eu acreditava que se elas fossem falar, elas falariam para uma pessoa conhecida. Mas a realidade é que ao final do teatro, forma uma fila de crianças para conversar com quem está acompanhando o espetáculo. Algumas vezes é com a doutora Herta ou com as promotoras que estão juntas, e de fato também procuram depois as professoras, o coordenador pedagógico, o diretor de escola. Então, a peça, ao levar essa peça para a escola, ela realmente atinge o objetivo esperado. E eu não sei se a senhora lembra, 2 adultas que também quebraram o segredo. Isso acontece é muito comum, né, às vezes professoras, às vezes as próprias serventas, cozinheiras, também depois vêm conversar com a gente no final. Isso é muito triste, porque a gente sabe que são dores que estão lá desde a infância e a pessoa nunca teve coragem de contar para ninguém. E Esse aí quando ela medo, está num ambiente, né, quando ela está num ambiente que a gente diz: "Ó, a gente vai acreditar em você, o que te fizeram não tá certo, você que foi vítima", aí ela tem coragem de contar. E é o é, primeiro passo, na verdade, para poder curar, né, essa ferida. eu acho que o medo de contar e não ninguém acreditar, ninguém levar a sério é muito grande, deve ser um dos grandes responsáveis por impor esse segredo, né? Por criar essa prática de segredo, e também às vezes de não saber como pedir ajuda. A maioria das vezes, como a senhora disse, não é o homem do saco que pratica o abuso. É uma pessoa de confiança da criança. E acho que no imaginário infantil, se uma pessoa de confiança está fazendo isso comigo, então talvez não seja algo ruim. Então, a situação de abuso, ela tem muitos elementos que se configuram que deixam a criança muito vulnerável e sofrendo essa situação, às vezes, por um longo período da vida. E aí, a minha pergunta agora seria: quais sinais, pensando que a criança não vai contar, quais sinais os adultos que estão no entorno da criança, seja a própria família, os professores, quais sinais devem ser observados pelas pessoas que podem ajudar a romper esse ciclo de abuso infantil? Bom, a primeira coisa, mudança de comportamento. Então isso é muito importante que você colocou, porque muitas vezes é a pessoa mais próxima da criança que está praticando esse abuso. Às vezes é o próprio pai, por exemplo, ou às vezes é um avô, é um irmão, um tio, mas que é muito próximo, né. Eu falo sempre na figura masculina, porque a gente sabe que só 10% dos casos são praticados por mulheres, a grande maioria dos abusadores é homem, né, infelizmente. Bom, mas enfim, primeira coisa, ela vai mostrar uma mudança de comportamento. Então, se era uma criança que ela era alegre, feliz, brincava, ela vai ficar quietinha, vai ficar retraída, às vezes começa a ficar incomodada de ficar perto de homens, por exemplo, ou próximo, das outras pessoas, ela vai se isolando. Tem que se observar, e se for o contrário, se ela era uma criança que era mais quietinha, já era naturalmente mais calminha, ela pode ficar agressiva, ela pode passar a bater nos outros colegas, isso também é um sinal. Então, é uma mudança de comportamento, é o primeiro tópico. Segundo ponto, observar se ela está apresentando algum indicativo de uma sexualidade precoce, algum sinal de que ela está com uma ação, assim, de sexualidade que não está compatível com a idade. Alguma coisa que ela fale que é incompatível com a idade também, ou que ela não está exposta. Então uma criança que nunca viu um filme pornográfico, de repente fala de alguma cena, alguma coisa que não tem nada a ver com o que ela deveria ter visto. Então isso Uhum. também já é um indicativo, para ficar bem ligado. Eh, Nos casos mais sérios, pode ocorrer de ter dificuldade para reter fezes, reter urina. Eh, Isso tem que ser sempre bem observado, se tem alguma lesão. Automutilação.
Muitas vezes a automutilação é indício de que a criança está passando por abuso sexual, então tem que ficar muito, atento a isso. E a dificuldade, às vezes, de conseguir identificar, né, porque quando a criança começa a se automutilar, ela começa a utilizar roupa de manga comprida, mas aí o professor, por exemplo, pode ficar atento, se o tempo está quente e a criança está sempre de manga. Nunca tira aquele casaco, vai fazer educação física, nunca quer tirar o casaco, vai correr suando, mas não tira a roupa. Isso pode ser um indicativo também de que ela pode estar sendo vítima de abuso sexual ou de qualquer outro tipo de violência, porque existem outros tipos de violência que também conduzem a isso. Então, basicamente, são esses os sinais. E em último e extremo caso, aí tem as tentativas de suicídio, mas a gente espera conseguir Uhum. identificar isso bem antes, né. Bom, infelizmente só tem uma doutora Herta para o Brasil inteiro. E só tem um projeto Eu Tenho Voz para o Brasil. E as escolas que não terão a felicidade de receber a sua parceria, a sua visita, como elas podem fazer para criar um ambiente seguro para que as crianças sintam-se à vontade de falar com isso com os seus professores? Que dicas a senhora teria para a construção de um espaço seguro para as crianças se comunicarem? Olha, eu acho que a primeira coisa, a primeira, questão que tem que ser colocada é que as pessoas precisam conversar. Graças a Deus agora, como não se permite mais celular nas escolas aqui do Brasil, eu acho que isso vai fazer com que as pessoas conversem, com que as crianças conversem, porque não vai ter outra opção, não vai poder ficar no celular conversando por mensagem, então elas vão ter que conversar olho a olho. O que que é um espaço seguro dentro da escola, né? Primeiro, é a criança sentir que ela pode falar o que está acontecendo, que ela vai ser acolhida, ela vai ser ouvida. A primeira coisa é acolhimento sempre, Uhum. sem julgamento, não é? Então, o importante é que os profissionais da educação, tenham uma preparação mínima para lidar com essa questão. E, assim, é importante que tenham consciência de que vão passar crianças nas suas classes que estão passando pelo problema. Se a gente disser que não, a gente está mentindo. Pelas estatísticas, a gente sabe que a quantidade de criança que sofre abuso é muito maior do que aqueles que são relatados. As estatísticas do Brasil indicam que enquanto a gente está aqui nessa conversa, que vai durar uma meia horinha, 4, 5 crianças foram vítimas de estupro. Não estou nem falando de qualquer crime, de Uhum. estupro. Estupro de vulnerável. Então, assim, o número é muito grande. Então, você tem que estar ciente de que isso é um problema real. Procurar se capacitar em relação a isso para poder identificar. O IPAM oferece um curso gratuito de capacitação para educadores no combate e prevenção ao abuso sexual de crianças. E nós vamos incluir agora mais 2 aulas nesse curso que tratam justamente sobre as questões de internet, sobre a questão do estupro virtual, das panelas, e são dicas bem legais para os educadores também do que eles precisam ficar atentos. Mas basicamente, para que a criança se sinta segura e tenha coragem de falar, ela tem que saber que vão acreditar nela. Porque se ela falar a primeira vez e ninguém acreditou, ela nunca mais vai falar, até ela ter a chance de falar com alguém que realmente confie, né. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Bom, a gente veio numa conversa bastante pesada e a gente precisa dar uma solução para as pessoas, para os professores, para os pais, para as mães que estão assistindo. Então, suspeitou, descobriu. E agora, o que que faz? Quando a pessoa recebe, a criança relata que está sofrendo uma violência física ou uma violência sexual, como é que o adulto, para quem o adulto relata, como é que ele pede ajuda, qual que deve ser a ação tomada pela pessoa que ouve um relato desse tipo? Tá, primeira coisa então, gente, a criança não inventa que ela está sendo vítima de abuso sexual. Via de regra, isso não acontece, é muito raro. Assim, dizer que a criança vai fantasiar e, assim, se for fantasiar também vai ter que investigar como é que ela chegou nesse assunto para poder fantasiar. Então, assim, não acho que é muito improvável, de você quer 100% de chance dela estar falando a verdade. Então a primeira coisa, quando a criança relata que ela foi vítima de abuso, acredite. Acredite e acolha. Como é que a gente acolhe? A gente demonstra que a gente acredita, né, acredita verdadeiramente. Evita de ficar perguntando questões que a criança não vai ter como te responder. Então, tipo, perguntar: "Bom, por que que você não correu? Você gritou? Por que que você não chamou ajuda?". Porque, na verdade, você acaba responsabilizando a criança como se ela tivesse que ter feito alguma coisa para evitar o que aconteceu. Uhum. Então, quanto menos porquês, melhor. É importante saber quem, quando e onde, só. E não ficar questionando da criança por que que ela teve essa ou aquela atitude. Bom, chegou a essa revelação, que a gente fala que é esse primeiro momento.
falou, tem vários lugares que a gente pode procurar para pedir ajuda. Então, no caso dos pais, pode procurar diretamente a Delegacia de Defesa da Mulher, pode procurar o Conselho Tutelar, pode procurar diretamente a Vara da Infância e Juventude para falar direto com o promotor da Infância e Juventude ou pedir para falar com o juiz da Infância e Juventude para relatar e pegar as orientações do que vai ser feito, quais são os próximos passos. Esses são os principais caminhos. Se você não quer ir para nenhum desses lugares, procura a tua escola. Provavelmente o diretor da escola vai saber muito bem como te orientar. Ele vai falar, não, a gente vai fazer isso, isso, isso e vai dar quais são os passos da notificação. Se a criança está em risco, né, com a presença desse abusador, o abusador é uma pessoa muito próxima, o abusador mora na mesma casa, o que vai fazer? Tem que procurar imediatamente a polícia, porque às vezes é necessário que se tomem medidas de proteção para essa criança, medidas cautelares até para impedir que essa pessoa tenha acesso à criança. Se for o professor, o que o professor deve fazer? Mesmo caminho, acreditar na criança, acolher e imediatamente encaminhar a denúncia. Encaminha através da diretoria da sua escola, conversa com o diretor, ele vai saber fazer a notificação, que é obrigatória, e depois disso, cada município tem um fluxo da rede para fazer esse encaminhamento. O que o professor não pode fazer? É ficar chamando para si uma responsabilidade que ele não tem. Então, por exemplo, será que é verdade mesmo que ele está falando? E se não for verdade, se eu encaminhar isso aqui, eu estou acusando falsamente alguém. Gente, isso não é responsabilidade do professor. Se ele recebeu a informação da criança, a responsabilidade dele é encaminhar. Se ele percebeu que uma criança está sendo vítima de maus tratos, de violência física, o que ele tem que fazer? Denunciar. Amanhã ou depois, porque muitas vezes eles têm receio de que o negócio se volte contra ele, né? Depois ia ser acusado de ter levantado falsamente. Não, você cumpriu a sua obrigação. É exatamente isso que tem que fazer. Até porque se você tiver conhecimento e não fizer a denúncia, aí sim você está cometendo crime. Se você fez o que está previsto, é o devido exercício do dever legal, não tem a menor possibilidade de responder depois por isso. Bom, qual é a outra questão que envolve o professor? Além dele não chamar para si essa responsabilidade de querer saber se é verdade, se não é, porque ele tem que encaminhar, também não chamar para si a responsabilidade de pensar nas consequências. Você fala, bom, aí eu vou falar, porque às vezes o receio não é nem de ser processado, mas fala, bom, eu vou falar isso, aí depois, e se não foi, se não é o pai, e daí desmantela a família, sabe? Isso são questões, mesmo às vezes a própria família fica pensando, eu vou falar isso, se eu falar meu marido vai lá e vai matar o fulano. Ó, se seu marido resolver matar o fulano, ele vai responder pelo que ele fez. Se o fulano, morrer pelo que ele fez, ele está respondendo, está sendo vítima de um crime, mas que foi ele que deu causa. O que não pode acontecer é passar para a criança a responsabilidade de manter o silêncio, ou para você mesmo que teve ciência do que aconteceu, falar: "Não, não vou falar, porque senão vai acontecer isso, aquilo". Porque isso, na verdade, é que colabora para o segredo, para a síndrome de segredo. Ele vai te enredando todos os agentes, como se todo mundo tivesse a responsabilidade de manter o segredo, porque a outra consequência vai ser muito maior. Não, a prioridade é a criança. O importante é romper o segredo, proteger a criança e cada adulto que arque com a sua responsabilidade pelo que fez. Né, isso eu acho que é fundamental. Bom, o vídeo que a gente gravou hoje, dona Herta, esse nosso bate-papo, essa conversa, ela passou aspectos importantes sobre a presença das crianças nas redes sociais, os perigos que isso representa para as próprias crianças, a facilidade de criar espaço seguro para que os predadores virtuais procurem essas crianças, abordem essas famílias. Nós viemos para o mundo real em relação ao abuso, em que muitas crianças vivenciam isso em suas vidas. Infelizmente, isso é uma realidade. Eu acho que não só no Brasil, em outros lugares do mundo. O abuso não tem cor de pele, não tem classe social, não tem limites, né? Ele pode estar presente em qualquer lugar, até naquelas famílias que a gente jamais suspeitaria. A gente pode ter uma criança vítima de uma prática de abuso. Eu imagino que para os educadores, para as famílias, essa conversa que a gente teve hoje é bastante importante, relevante, porque a gente ajudou a identificar sintomas e ensinou encaminhamentos, lugares que a gente pode recorrer para denunciar e romper com esses ciclos de violência. Então eu vou pedir para que quem assistiu e achou o vídeo importante e instrutivo, que compartilhe com outras pessoas. Vou pedir também a curtida no vídeo para que o algoritmo, que a gente não sabe muito bem quem é, como funciona, como ele decide, apresente esse material para outras pessoas que também podem se beneficiar do conhecimento da doutora Herta. E para a gente finalizando o nosso vídeo, eu vou pedir para que a senhora se apresente.
Então, só antes de me apresentar, Adalto, só gostaria de dizer uma coisa que eu acho que é importante. Se você não tiver condição de fazer uma denúncia presencial, por N fatores, porque você está sendo ameaçado, está correndo risco, acha que pode ter alguma retaliação, faça uma denúncia anônima pelo Disque 100, 100. Importante é dizer quem é a criança que está sendo vítima de violência e aonde é o endereço para que as autoridades possam chegar e tomar as providências. Eu sou Herta Helena Hollenberg Padilha de Oliveira, sou juíza substituta em segundo grau aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Sou idealizadora e coordenadora do projeto Eu Tenho Voz do Instituto Paulista de Magistrados, do qual eu sou vice-presidente. Doutora Herta, muito obrigado pela sua amizade, pela parceria que a gente construiu nesses últimos anos, trabalhando juntos aqui na cidade, rompendo ciclos de violência. Eu me sinto muito grato de ter sua visita aqui no nosso canal hoje, porque essa conversa nossa, com certeza, poderá ajudar muitas crianças a terem uma infância protegida, uma infância de verdade no Brasil. E convido a senhora para voltar outras vezes para a gente continuar e se aprofundar nesse tema. Muito obrigado. E para quem nos acompanhou até aqui, curta, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!